Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal do YouTube. E para a aula de hoje eu vou falar sobre um assunto que ele é super normal no dia a dia, acontece bastante, muita gente tem dúvida. Como que eu posso movimentar as minhas VMs entre outras VNets? Você que já trabalha com Azure, deve ser muito comum você ter a necessidade em algum momento em trocar a sua VM de subnet, trocar a sua VM, conectá-la em outra VNet, e o mais complexo, conectar a sua VM, por exemplo, em outra VNet que está numa segunda região. Então é isso que eu vou mostrar para vocês na prática, basicamente três formas da gente fazer essa movimentação, cada uma com uma especificidade diferente. Então, para o primeiro momento, o que eu vou mostrar? Uma VM que ela está dentro de uma região específica e ela trocar de subnet. Eu vou pegar uma VM, vou ter duas subnets na mesma VNet, VNet A com a subnet 1 e 2, e o que eu vou fazer? Ela está conectada na subnet 1, eu vou simplesmente movimentar ela para subnet 2. Muito simples, sem muitas questões, basicamente a gente precisa apenas reiniciar a VM. Depois o segundo caso, que já é um pouquinho mais complexo, que é você conectar a sua VM saindo da VNet A para a VNet B, estando na mesma região. Vai aumentar um pouquinho a complexidade, mas também não é nada muito complexo. E o terceiro caso, que é o caso um pouco mais complexo, que é a gente pegar a nossa VM e levá-la para outra região. Então, como é que a gente pode fazer isso? Deixa eu só ajustar aqui o meu drywall, botar esse aqui para frente. Eu vou tirar a minha VM que está lá na VNet, na região A, ligada na VNet A ou B, e vou levar ela para uma outra região, porque eu tenho a necessidade. A necessidade geralmente aqui nem é tanto de você ter a VM naquela região, mas é que você precisa que ela esteja numa VNet. A VNet está na região B, consequentemente eu tenho que levar a máquina para a região B. Não, então não é aquela coisa assim, eu quero migrar a VM porque eu preciso da VM lá. Não, eu preciso conectar ela naquela rede e a rede está naquela segunda região. Então a gente vai ver como trocar a máquina de subnet na mesma região, trocar a máquina de VNet na mesma região e trocar a máquina de VNet em regiões diferentes. São três itens que a gente vai fazer aqui e eu vou tentar mostrar a forma mais fácil possível para vocês. Eu já estou com uma pequena estrutura aqui configurada que eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui com um Resource Group que eu estou chamando de Live e aqui dentro vou abrir aqui um Resource Visualizer só para vocês entenderem. Na verdade eu nem estou com muita coisa aqui ainda. Né? Então, dentro dessa estrutura, o que eu tenho? Basicamente uma máquina virtual, né? Estou aqui com a minha máquina virtual, VM Live, e eu tenho uma VNet de origem e uma VNet de destino. A minha VNet de origem, ela tem duas subnets, que é a subnet origem 1 e a subnet origem 2. Eu tenho aquela minha VM conectada aqui. Tá? Então eu tenho a VM, aqui a placa de rede dela, que está conectada na subnet origem 1. O que eu vou fazer? Eu vou passar essa VM para a minha segunda subnet, a subnet origem 2. Então é a parte mais fácil. Né? Basicamente, quando a VM estava aqui, eu vou desconectar ela dessa primeira subnet e vou passar ela para a segunda. Existe indisponibilidade? Sim, vocês vão ver que existe uma indisponibilidade. Nesse caso aqui, apenas um restart. Muito simples. Então, eu vou conectar aqui na minha VM. Vou pegar minha VM aqui e eu vou logar nela. Essa VM eu deixei instalado só um IS para a gente simular como se ela tivesse uma aplicação. Vou baixar o arquivo de RDP aqui. E aí vou fazer a conexão. Então, eu deixei esse IS configurado para a gente garantir que vai estar tudo certo na máquina conforme a gente for movimentando, até porque a gente vai ter que fazer uma recriação em alguns momentos. O que eu vou mostrar aqui para vocês são algumas formas, tá, pessoal? Existem várias formas da gente fazer essa modificação, principalmente no que diz respeito à questão da migração de máquina de regiões diferentes. Mas eu garanto que eu estou trazendo a forma mais simples de se fazer. Eu vou falar um pouquinho de outra forma, mas eu vou falar da forma mais tranquila, mais simples, com menos passos. Então, estou logado aqui na minha VM. Essa VM está na minha região de destino. Vou digitar aqui um localhost, só para vocês verem. Tem simulando uma aplicação aqui, um site. E aqui vamos pegar o IP da nossa VM. Dá um IP config aqui.
e o IP dela é a rede 10.0.0.4. Então vamos voltar lá na nossa rede. A gente está com ela aqui na VNet origem, em subnets, na subnet 10.0.0.4. Eu quero migrar ela para outra subnet. O legal dessa aula aqui é que vocês vão poder olhar um pouquinho de qual que é a dificuldade de estar movimentando máquinas entre a questão das VNets, porque eu sempre bato no ponto que a gente tem que começar sempre o ambiente do Azure planejando a parte de infraestrutura, porque quanto menos a gente tiver que fazer movimentações, melhor. Muita gente pergunta, Rafa, tem como movimentar? Tem, mas geralmente você vai ter indisponibilidade, ou melhor, sempre você vai ter indisponibilidade, não geralmente. Até uma simples troca de subnet, você vai ter essa indisponibilidade, ok? Então vamos lá, eu vou pegar a minha máquina aqui e como que eu faço essa troca? Essa troca ela é muito simples. A gente vem aqui na nossa VM, na parte de Network da VM, em Network Settings, a gente entra na placa de rede da VM e dentro da placa de rede, notem aqui que ela tem uma configuração de subnet. Então aqui eu tenho a subnet e ela me diz qual que é a subnet que eu estou conectado. Se eu quiser alterar a subnet, ou seja, dentro da mesma VNet onde ela está, eu posso simplesmente escolher a outra VNet. Eu estou na VNet origem 1, que está com IP 10.0.0.4, e eu vou ir para a VNet origem 2, que vai ficar com IP 10.0.1.4. Então, quando eu faço isso, ele já me dá o alerta aqui que a máquina virtual, que está associado aqui a essa NIC Network Interface Card, ela vai ser restartada para utilizar a nova subnet. Eu vou até deixar a máquina aqui meio que minimizada, só para a gente ver. Olha só, aqui embaixo, 10.0.0.4. Eu vou clicar em Apply e a gente vai ver o processo da máquina aqui enquanto ela vai fazer o update na nossa placa de rede. Aqui, a máquina está fazendo um processo de restart. Olha lá embaixo, já alterou. Viram que ela já mudou aqui para 10.0.1.4, já mudou na hora. Ela tem um IP público, Rafa. Sem problema nenhum. Tá? Esse IP público ele vai se manter. A gente não vai perder o IP público. Ele continua exatamente o mesmo, porque eu não estou modificando placa de rede, não estou modificando nada. Eu só estou dizendo assim, você está conectada na subnet 1, eu quero conectar você na subnet 2. Apenas isso. Então o IP público não vai impactar em nada. Se eu tivesse qualquer item atrelado, eu espero que no seu ambiente de produção você não tenha IP público na máquina, a não ser que você tenha algo que seja assim muito necessário. Caso contrário, a máquina não vai ter problema nenhum. Vocês viram que ela até já fez a tentativa de reconexão, já reconectou para mim, só pediu a senha. E aí eu já vou reconectar aqui na máquina para que a gente possa validar se está tudo ok. A gente já viu que o IP da máquina mudou. Então, eu não fiz basicamente alteração na máquina, né? Eu não tive que fazer nenhum tipo de configuração mais complexa, algo nesse sentido. Eu simplesmente fui lá e troquei a subnet onde ela estava configurada. Então, ela está subindo aqui de novo. A gente só vai fazer a validação básica aqui dela. Deixa ela carregar aqui o prompt de comando. E a gente estava na rede 10.0. Se eu der aqui um ipconfig 10.0.1.4. Então a gente trocou. E se a gente abrir aqui a nossa simulação de aplicação, a gente vai ver que vai estar rodando tudo certo aqui sem problema nenhum, porque isso exigiu apenas um restart. Ou seja, eu não mexi na configuração da máquina, não alterei nada de máquina. As outras alterações, elas são muito mais, digamos assim, intrusivas para a nossa VM. Então, tudo certo, a gente fez a primeira validação aqui no nosso cenário, que foi essa, trocando de subnet. Agora o que eu quero fazer? Ela está conectada na VNet A, eu quero que ela se conecte na VNet B. Então, é isso que eu quero fazer. Muita gente me pergunta, Rafa, eu não posso atrelar uma segunda placa de rede para a VM? Você até pode atrelar uma segunda placa de rede para a sua VM. Tá? Não teria problema você atrelar. Por exemplo, se eu estou aqui na minha VM, as VMs podem ter uma segunda placa? Podem. Então, eu estou aqui na VM Live, eu posso vir em Network Settings e aqui eu tenho a opção de atachar uma placa de rede. Então, se eu clicar para atachar, ele vai dizer para mim que a minha máquina precisa estar desligada. Eu já vou desligar a máquina porque para o próximo processo é obrigatório que a minha máquina esteja desligada, ou até mais que isso.
Então eu vou desligar a minha máquina e eu vou mostrar a forma da gente migrar ela para a segunda VNet. A partir de agora, a configuração ela é muito mais intrusiva. Por quê? Porque eu não tenho como dizer para a minha máquina se conecte em outra VNet agora. Eu só quero deixá-la estopar para mostrar para vocês aqui a configuração numa segunda placa de rede. Então, se eu venho em Network Settings, atachar uma Network Interface, o que ele vai pedir? Você quer criar uma placa para atachar? Sim, quero criar. Olha só, eu posso colocar aqui o Resource Group, a localização e o nome. Nick-teste. Olha o que acontece. Ele só deixa eu configurar, né, uma placa de rede que esteja na mesma VNet. Eu só posso configurar na mesma VNet. Eu não conseguiria trocar. Eu posso ter uma placa de rede na outra subnet? Posso, mas eu não posso trocar a VNet. Olha ali. A nova interface de rede precisa estar na mesma região, né, na mesma virtual network que a VM já tem. Então aqui eu não estou falando nem de região. Se eu fosse colocar uma segunda placa, porque tem gente que pensa, se eu botar uma segunda placa aqui, só desconecto a primeira placa. Não dá. Elas têm que estar na mesma VNet. Ou seja, não resolveria absolutamente nada do nosso problema. Qual que é a solução? Basicamente, de forma bem resumida, não se assustem, mas de forma bem resumida, eu tenho que recriar a máquina virtual. Como assim, Rafa, recriar a máquina virtual? Só que a gente vai recriar ela de uma forma mais simples. O que a gente vai fazer? A gente vai deletar a máquina virtual e a gente vai manter o disco da máquina. Mantendo o disco, a gente cria uma outra máquina rapidamente a partir daquele disco. Olha só, o que eu vou falar agora, muita atenção. Para um ambiente de produção, se você tiver que fazer esse processo, eu recomendaria você fazer um backup da sua máquina e também aqui no disco da máquina você criar um snapshot. Vir até o disco e criar um snapshot. Tem uma outra forma que a gente poderia fazer o quê? Você poderia criar um snapshot, a partir do snapshot criar um disco e a partir do disco criar uma nova VM. Certo? Também poderia fazer isso. Tá? Eu quero uma forma mais segura. Cria um snapshot e a partir do snapshot você vai criar um novo disco. Só que a gente tem 3 passos para fazer. Esse passo é o mais rápido. Mas lembrem do que eu falei. Num ambiente de produção, eu faria um backup e faria um snapshot do disco. Se der algum problema, eu tenho a garantia. Então, minha máquina está estopada, eu vou selecionar a máquina, vou pedir para deletar. Agora, atenção total. Você não pode deletar o disco do sistema operacional, senão você vai perder ele, tá? Por isso que eu digo, faça o backup antes para garantir. Então eu vou dizer que eu quero manter o disco, eu só quero deletar o recurso máquina virtual, tá? E eu posso deletar a interface. Por quê? Porque ele vai criar uma placa de rede nova para mim. O IP público eu posso usar o mesmo, ok? Então eu vou deletar só a placa de rede e a máquina. Mantenho o disco, isso é o mais importante. Vou dar um ok e vou pedir para ele deletar esse disco. Então, o meu objetivo é que eu consiga conectar a minha máquina, criar a minha máquina e conectar ela na VNet B. Por que eu deleto? Porque o processo de escolha de VNet, ele é feito quando você cria uma nova máquina. Então, é nesse momento que eu vou escolher em qual VNet que a minha máquina vai estar conectada. O importante é que as formas que você tem de criar uma nova máquina, essa é a mais rápida. Deletar a máquina, manter o disco, cria uma nova máquina a partir do disco. A forma que é mais demorada e que aí você manteria essa máquina desligada daqui um pouco, só que daí tem que ver a questão de nome da máquina que não pode repetir, seria criar um snapshot, a partir do snapshot um disco e depois do disco uma máquina. Então tem 3 passos extras para fazer isso. Então, pedir para deletar a máquina deletada. Eu vou lá no meu Resource Group, RG Live, notem que eu tenho aqui um IP público, tenho um NSG, o disco da VM e as VNets. Então eu tenho que conectar ele na VNet destino. Clico no disco da máquina, está aqui o disco dela, tudo pronto, eu vou criar uma VM. E aí ele já me pergunta qual que é o Resource Group, vou usar o mesmo nome, aqui é importante, se você quer manter o padrão, VM Live, uso a mesma configuração de alta disponibilidade, ele não vai me pedir sistema operacional, não vai me pedir usuário, porque isso já está setado, vai me pedir só o tamanho aqui da minha máquina. Rafa, ele não vai pedir região? Não, por quê? Porque ele vai criar na região onde está o disco, certo? Na região aonde está o disco. Então, feito isso, só vou botar o tipo de sistema operacional que eu estou usando, que é um server, vou avançar, o disco ele já vai pegar automaticamente, aqui na parte de rede, VNet destino. Antes eu estava na VNet origem, vou usar a VNet
destino, só tem uma subnet. Olha o IP público, posso usar o mesmo IP público, estando na mesma região, e a partir daqui eu peço para ele criar a minha nova VM, ok? Então agora eu estou refazendo essa VM. Rafa, não tem como uma outra forma que não seja recriar? Pessoal, ainda, né, até hoje, ainda não existe uma outra forma, somente dessa, e essa é a mais rápida que eu estou dizendo para vocês. Por quê? Porque aqui eu não tenho que movimentar, não tenho outros processos, é simplesmente deletar a máquina e recriar a partir do disco de uma forma muito mais rápida. O SO vai ser preservado, as características da máquina, o nome da máquina, o hostname, todas as configurações de máquina vão ser preservadas. Eu vou só dar um pause aqui e esperar que ele crie essa máquina, em seguida a gente já retorna para testar se está tudo ok. Finalizou o nosso deploy, ele foi bem rapidinho, vou clicar aqui em Go to Resource e a gente tem a mesma máquina. Inclusive, eu posso usar, né, se eu usei o mesmo IP público, eu posso usar até o mesmo atalho que eu tinha, não preciso nem baixar um atalho novo. Vou pegar aqui no meu Downloads, vou pegar a último RDP que eu utilizei e olha só, igual, né? Por quê? Porque eu não mudei IP público. Então agora a gente vai validar aqui, conectar na máquina. Enquanto ele está conectando, o que eu vou validar? A parte de rede, tá? Vamos lá no Virtual Network, destino, e aqui em destino, Connected Device, olha lá, tá lá o nosso device conectado. Rede 192, a gente estava na rede 10, agora a gente foi para uma rede 192.168, completamente diferente o IP. Se eu pegar aqui a máquina, o IP interno dela, olha só, 192.168.0.4. Deixa eu pegar a máquina aqui que ela já está autenticando. Vamos validar aqui algumas características da máquina, só para a gente garantir que a máquina está 100%. Eu não posso que ela ter perda de característica, tá? A única coisa que ela tem que alterar vai ser o IP, somente isso. Então aqui, vamos pegar primeiro IP config. Ela estava primeiro na rede 10.0.0, depois foi para a rede 10.0.1 e agora 192.168. E aqui, hostname, live 1. Perfeito. Manteve todas as características da máquina, por óbvio, só mudou o IP porque era o que ele teria que mudar. Agora aqui o que a gente vai fazer? Vamos só abrir para conferir se está tudo ok na nossa aplicação. Localhost. Olha lá, pessoal, tudo certo. Então não mudou nada. Vocês viram que foi rápido de eu fazer isso. É óbvio que vai ter a parte onde a gente vai ter a demora para recriar. E pode dar um medo. Eu sei que para muita gente pode dar um medo a questão de, poxa, eu vou deletar a máquina virtual, vai ficar só o disco. Pessoal, as informações críticas da máquina estão todas dentro do disco. A gente mantém o disco íntegro, tá tudo certo, ok? Então aí não tem problema. O que você precisa cuidar, e que eu recomendo sempre no ambiente de produção, faça um backup antes. Faça pelo menos um snapshot antes, porque a partir do snapshot você consegue voltar ao disco. Agora, a gente já fez esse ponto. O que eu quero fazer agora? Eu quero que a máquina conecte numa outra VNet que eu nem tenho ainda. Então, eu vou criar essa segunda estrutura. Nessa primeira estrutura, que eu estou falando aqui do meu RG Live, ele está onde? Ele está todo mundo em East-West. Aí vamos dizer que a minha empresa é uma multinacional que eu estou fazendo uma separação, eu tenho que trazer essas máquinas para o Brasil. Eu vou criar primeiro um Resource Group aqui e vou criar uma VNet também. E aí eu vou ter que trazer isso para o Brasil. Vou chamar de RG-Brasil, a região Brasil South. Então, estou criando primeiro um Resource Group, que é para onde eu vou ter que levar minha máquina. Se você fosse levar para o mesmo Resource Group, também não teria problema, tá? Mas aqui eu estou simulando que eu estou fazendo remodelando a minha estrutura. Vou criar uma VNet, vou chamar essa VNet de VNet Brasil também, que daí a gente sabe que é toda a outra região de destino. VNet-Brasil, trocar região, por óbvio. Avançamos aqui, avançamos. Em IP, eu vou colocar um IP completamente diferente. 172.16.0.0. Uma rede completamente diferente. E aqui na minha subnet eu vou chamar de sub-Brasil. Pode usar o primeiro endereço da subnet. Então a gente vai sair de uma rede 192 lá dos Estados Unidos e vir para uma rede 172 aqui no Brasil. Vou só pedir para ele criar essa estrutura. Maravilha. E agora, o que a gente vai fazer? Enquanto ele cria, o que a gente precisa fazer é basicamente desligar essa máquina virtual, fazer o mesmo processo. Só que
Agora a gente vai ter uma particularidade que vai ser mais difícil do que no outro exercício, porque lá eu só deletava a máquina, mantinha o disco, e o disco já estava na mesma região que eu queria usar a VNet. Ou seja, eu estava usando uma outra VNet na mesma região. Agora eu tenho a complexidade do disco estar numa região e a máquina na outra. E aí o que eu preciso fazer? Mover o disco para a segunda região. E aqui a gente tem várias formas de fazer, mas eu vou mostrar a forma mais rápida, prática e com menor probabilidade de erro. A mesma coisa que eu falei, se você tiver que fazer esse processo, faz backup da máquina, faz snapshot, lembra que o disco é onde está todas as configurações básicas que você precisa ter. Então, primeiro ponto, a gente precisa desligar a máquina, tá? Vou fazer o processo padrão, desligar, e a gente vai deletar a máquina, deletando a máquina sem deletar o disco. Então, a máquina já está sendo aqui estopada, e aí é como se eu estivesse lá fazendo já o meu backup, tudo pronto, agora eu vou para o processo. Eu não vou fazer aqui porque a gente está fazendo num cenário de laboratório, apenas o ideal aqui, eu quero mostrar o processo que você precisa fazer, né? Fazer snapshot, fazer o backup de disco, isso é primordial. Enquanto ele está estopando a minha máquina, para a gente copiar esse disco, a gente tem várias formas. Geralmente, o que o pessoal faz? O pessoal vai criar um novo storage account. Vou mostrar aqui. Vou pedir para ele finalizar, stop. Assim que ele stopar, a gente já deleta a máquina. Geralmente, o que o pessoal faz? Tá? O pessoal vai ter o disco da máquina aqui. Ficou esse disco. Aí o pessoal faz o quê? O pessoal vai pegar esse disco e aqui embaixo vai se criar um storage account. Tá? Faz de conta que esse aqui é um storage account na região de destino. E aí ele vai pegar esse disco e vai fazer uma cópia desse disco para cá. Depois que ele copiar esse disco, ele não vai ser um disco de sistema operacional. Tá? Ele vai ser copiado como um disco, mas ele não vai ser um disco de SO. O que significa um disco de SO, Rafa? Já vou mostrar para vocês. Vamos deletar a máquina aqui primeiro. Vou dar um delete. Ó, não marquem isso aqui. E agora eu posso até deletar a interface e posso deletar o IP público, porque eu vou ter que criar um novo IP público porque eu estou em outra região. Não posso usar aquele IP público. Então, vou pedir para ele deletar. O que é um disco de SO? Vou aqui no Resource Group de origem, o Live, e vou clicar no disco da VM. Aqui, a gente tem um disco de SO. É um disco de sistema operacional, ou seja, ele já mostra que um Operation System Windows, que veio de uma imagem que ele é geração 2, V2. E aqui ele já vai me habilitar a criar uma VM Image Version. O que é uma VM Image Version, Rafa? Significa que eu posso criar uma imagem, certo? Então, quando eu copiar esse disco, se eu for fazer esse processo, eu vou ter que criar a partir dele uma imagem, vamos dizer assim, faço toda essa cópia e aqui eu tenho que fazer uma imagem. Image. E depois dessa imagem é que eu vou criar o novo disco. Olha o processo. Copio daqui para cá, crio um storage account, daqui eu transformo numa imagem disco, do disco uma VM. Então o que a gente vai fazer? É uma cópia otimizada. Eu vou primeiro trazer esse disco sem modificar absolutamente nada. A gente traz o disco e do disco a gente cria a VM. É isso aqui que a gente vai fazer. Tá? Como que eu consigo copiar esse disco dizendo que ele já é um disco de sistema operacional? Tá? Dessa forma aqui. Deixa eu voltar lá na nossa máquina aqui do Azure. Ela já finalizou aqui todo o processo. Notem que ele habilitou o Create VM. Por quê? Porque ele desatachou o disco daquela máquina que ele estava. Ou seja, agora eu sei que eu tenho um disco e é um disco de sistema operacional, por isso que ele habilitou o Create VM. Só que se eu copiar esse disco simplesmente via zcopy, ele não vai habilitar isso para mim. Tá? Ele vai ficar bloqueado e eu tenho que criar uma imagem e a partir da imagem criar um disco, a partir do disco eu tenho que criar a máquina. Como que eu vou fazer isso? A maneira mais rápida, fácil e com menor passos é você usar o Storage Explorer. Tá? Essa ferramenta de modo gráfico, de gerenciamento gráfico da Microsoft. Então você pode baixar aqui, ele é free, tá pessoal? Basta vir aqui e fazer download do seu Storage Explorer e a partir daqui a gente clica com o botão direito Ctrl C, botão direito Ctrl V, muito, muito, muito simples. Deixa eu ver se eu já estou logado aqui no meu Storage Explorer. Já estou aqui no meu Storage Explorer.
Deixa eu tentar dar um F5 aqui nele, só para ele recarregar, atualizar tudo. Então, o que ele está pegando? Ele pegou a minha assinatura aqui, minha subscription. Pegou todos os meus recursos. Olha lá, eu tenho o Resource Group do Brasil, que não tem nenhum disco, ele está olhando aqui só para discos, e o Resource Group Live, que vai ter aquele disco. Olha lá, VM Live OS Disk. O que eu vou fazer? Clicar, e ele está desatachado. Vou pedir para copiar, vou vir aqui no RG do Brasil, botão direito aqui, em cima do Resource Group. Opa, deixa eu clicar aqui. Colar, aqui em cima. Ó. Vou pedir para ele colar. Quando eu pedir para ele colar, ele vai me abrir. Qual o nome do disco que você quer deixar? Você pode deixar o mesmo nome, ou se você quiser, eu quero tirar isso aqui, quero deixar esse nome simplificado. Você pode. E aí, qual a localização? Né? Porque ele está pegando a localização do Resource Group. Não necessariamente você quer respeitar ela. Brasil, o tipo de disco. Eu vou deixar um disco premium e eu estou usando sem zona de disponibilidade. Colar. Ele vai disparar um AZCOP. Olha aqui embaixo. Ó. Ele vai iniciar a cópia do nosso disco. Ele vai usar um comando de AZCOP também. E logo, assim que ele conseguir startar a cópia, vocês vão ver que ele vai... Olha lá, está me trazendo a porcentagem que ele está copiando do disco. Como eu estou copiando um disco lá dos Estados Unidos para o Brasil, ele vai levar alguns minutos, tá? Porque ele é uma cópia de regiões diferentes, então ele vai levar aqui um pequeno tempo para executar. Então agora eu vou só aguardar, ele está em 1%, eu acredito que ele vai levar em torno de uns 8, 10 minutos. Vou até medir aqui quanto tempo. Eu vou dar um pause agora no vídeo, né, ele está em 1%, 2%, ele não vai indo 1, 2, 3, ele vai indo demorado o começo, depois ele vai finalizar a cópia mais rápido. Então eu acredito que ele leve entre 8 e 10 minutos, certo? Assim que ele finalizar, eu volto aqui para a gente validar como que vai aparecer esse disco dentro da nossa região secundária. Pessoal, finalizou a cópia, ele levou 3 minutos para copiar esse disco de 127 GB. Notem que ele colocou aqui que o disco foi copiado com sucesso e ele já está mostrando dentro do Resource Group Brasil. Extremamente simples, rápido e prático. Se a gente voltar aqui no portal, vou vir aqui em Resource Group, RG Brasil, e olha lá, está lá o disco. Vamos clicar no disco para ver se ele está como um disco inicializável. Então ele manteve o Windows, a versão V2. Olha só a opção de criação, ele coloca como upload. Significa que esse disco ele não veio de uma imagem diretamente, ele está vindo de uma cópia, de um clone. Upload é geralmente quando a gente cria um VHD de uma imagem customizada no meu Hyper-V e eu subo ele, né, no meu ambiente on-premise, subo ele para o Azure para usar uma imagem pronta minha. E ele vem com essa característica de upload. E olha lá, ele já tem a opção de Create VM. Então você precisa olhar essas características aqui. Senão pode ser que você suba a sua máquina e ela fique em tela preta porque ela não vai conseguir encontrar o agent do Azure para poder startar. Vou clicar aqui em VM, Resource Group Brasil, vou usar o mesmo nome, VM Live. Aqui eu vou colocar que não quero opção de alta disponibilidade, ele já pega o Brasil, não vai pegar sistema operacional, não vai pegar usuário, porque isso já está dentro da máquina. Só vou dizer qual que é a licença, avanço aqui disco, network, ele tem que pegar a VNet do Brasil apenas. Agora que eu sou obrigado a pedir para ele criar um IP público, porque ele está na região do Brasil, o IP público que ele usava é de East-West, então não posso utilizar. Aqui eu vou pedir para avançar e pedir para ele criar a minha máquina virtual. Quando a gente faz isso, né, eu fiz uma cópia do disco, então, enquanto ele está startando ali, lá no meu Resource Group de Start, eu preservei o disco. Tá? O disco continua lá, ele está preservado. Aqui eu tenho uma cópia dele, que logo ele vai mudar esse estado do disco para attached, né? Ele vai dizer que a VM que vai ser proprietária. Já apareceu, ó, attachado e a VM proprietária. Depois que eu validar, depois que está tudo ok, subiu, funcionou, aí eu tenho que lembrar de vir aqui no meu disco, né? Depois que eu garantir que está tudo certo, que subiu da maneira que precisava, e aqui eu posso pedir para deletar esse disco. Por quê? Porque esse disco aqui ele vai estar consumindo dinheiro, né? Ainda mais que ele é um disco premium SSD. Então não posso esquecer. Muita gente chega no cliente, o cliente tem 10 discos lá que estão sem estar atachado a nenhuma VM, consumindo valor na subscription. Já finalizou o deploy da minha VM, eu vou clicar aqui em Go to Resource. Ele é um deploy inicialmente mais rápido, porque ele já está com o sistema operacional ali todo configurado no disco, então ele não precisa copiar os binários para o disco que ele está criando, já está tudo ali. A única coisa que ele pode demorar um pouquinho é startar
o agente do Azure, tá? Então aqui pode ser que ele leve alguns minutinhos. Vamos ver se ele já vai conseguir conectar ou se a gente precisa aguardar aqui o tempo dele até ele startar o agente. Pedir para ele manter live 5. E agora a gente vai ver se o agente já vai deixar conectar na máquina. A princípio sim, só vou dizer que eu quero conectar com outra conta, admin.rafael, que é a minha conta de administrador da máquina. Olha lá o nome da máquina, VM Live. E aqui vou pedir para ele conectar. E olha só, fechando conexão. Muito rápido para subir o SO quando a gente já tem um disco, extremamente rápido. Desde que seu disco já esteja prontinho, que nem foi o caso do disco. Por isso que em ações mais rápidas que você precisa ganhar um tempo, eu recomendo você fazer a cópia da maneira que eu fiz. Porque você não se preocupe em transformar disco, nada disso. Quando a gente copia dessa forma, ele já vem com o disco pronto para ser executado, pronto como um disco de sistema operacional. Então, no meu ponto de vista, é a maneira mais rápida e prática e vai garantir que você não tenha erros aqui. Então, agora eu tenho que estar na rede 172, que é a rede do Brasil. Vou abrir aqui um PowerShell só para a gente validar se está tudo ok. Ele tem que estar na rede padrão. Deixa só ele carregar aqui a VM. Peguei um tamanho de VM também pequeno, né? Uma VM B2S. Hostname, VM Live, ipconfig. Notem que ele está até com os comandos ali no histórico de execução dentro do PowerShell. E agora a gente vai abrir aqui o nosso browser para garantir que a nossa simulação de aplicação ela está funcionando, ela está ok. Esperar ele carregar aqui o Edge e aí a gente já vai conseguir validar aqui o localhost. Então, funcionando a nossa aplicação. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente validou 3 formas de fazer essa migração. Eu não vou dizer migração, essa alteração. Primeiro, a gente fez a troca de subnets, né? Na mesma VNet, super simples, só exige um restart, é trocar uma subnet pela outra. Segundo, a troca de VNet na mesma região. Eu tenho que deletar a máquina, deixar o disco livre e, a partir do disco, criar a máquina. E terceiro, a criação, né? A troca de VNet para uma VNet numa região diferente. Aí eu tenho um processo a mais, que é deletar a máquina, manter o disco. E aí, a dica que eu dou para vocês é a utilização do Storage Explorer para facilitar esse processo de cópia de uma região para outra. Muito simples, copiar, colar, e aí a máquina, o disco já vai vir pronto para startar o sistema operacional. Beleza, gente? Comenta aqui para mim se você já precisou utilizar algum desses procedimentos para fazer movimentação. Se teve trabalho, se foi rápido, se foi demorado, qual o processo que você utilizou. E se você achou que o processo que eu mostrei aqui, principalmente da troca de máquina de VNet para outra região, ele foi mais rápido do que você vinha fazendo, ou se você tem alguma dica aí que pode acelerar esse processo. Comenta também se você gostou do conteúdo, compartilha aí para todo mundo ter acesso a essa informação. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, já vai lá, se inscreve. Toda quinta-feira a gente está aqui de novo, trazendo um novo conteúdo de Azure para ajudar você no seu dia a dia. A gente se vê na próxima quinta-feira, novamente estaremos aqui. Um grande abraço, até mais e #partiu nuvem.